todas vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma característica muito importante que cada pessoa tem que ter. Cada pessoa tem que ter e vai ter. Vocês vão sair daqui de uma maneira diferente que entraram. Nós estamos aqui praticamente a menos que praticamente 15 dias agora da festa mais interessante e mais importante que tem. A festa onde que a gente saiu para a liberdade. Certo? E isso daqui acontece. Purim não é a festa da alegria. Não, Purim é a festa da alegria. Uma festa em que você... Todas as festas são importantes. Sim, não, mas cada uma tem um nome. Vocês sabem. Em Pesach se chama Zeman Herutenu, a festa da liberdade. E para você se libertar, você precisa de algo principal, que é de um líder. Se não houver um líder, muito difícil que tenha uma liberdade que você possa conseguir e alcançar. Hoje nós vamos aprender o que é um líder. Quais são as características de um líder, e eu já vou falar elas para vocês. E nós vamos ver como os líderes de Israel se comportaram com essas características. Temos vários líderes: Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, David HaMelech. Vocês pegam o Rabi Akiva, cada um são líderes. E temos inclusive mulheres que têm uma característica importantíssima. As 4 características de um líder, e que é importante, são coragem, humildade, Yeush, otimismo. Yeush, vocês não sabem, e eu vou falar para vocês o que é Yeush quando chegar a hora. Porque é importante, eu quero que isso daqui fique marcado na vossa cabeça e vocês vão entender através das coisas que a gente vai falar sobre isso daqui, na realidade. Uma das coisas que você tem que saber, primeira coisa que eu quero falar, é o que é um líder. Geralmente um líder vai ser um homem grande, né? Pois eu vou dar a definição para vocês do que é um homem grande, para começar. Um grande homem, não. Um grande homem. Não é de altura. Um homem grande, os dois, sabe que os dois são importantes. A altura também? Que diferença? Não. Independente do que você fala, eu vou te responder. Não estou falando Eu sei que não. Mas saiba você que vários dos nossos líderes foram grandes homens também em altura, menos David HaMelech, que não, ao contrário. E ele vai provar justamente o contrário. Tá vendo? David HaMelech era baixinho. Eu não sabia. Sim. Parecia que era. Não. Mas olhem bem a frase que eu quero falar para vocês. Os homens grandes não são aqueles que fazem grandes coisas. São aqueles que fazem as pequenas coisas virarem grande. Isto que é a característica. Você pega um pequeno ato e vários pequenos atos e vira uma coisa gigante. Coragem. Nós vamos começar a entender o que é coragem. E eu pego para vocês justamente um dos grandes líderes de Am Israel. E vou contar a história para vocês dele. Tínhamos um rei que chamava-se Shaul HaMelech. Nessa época tinha um personagem, ele se chamava Goliat. E ele, durante vários dias e várias noites, ele zombava dos Yehudim, falando: quem vai ter a coragem de me enfrentar? Quem vai ter a coragem de me enfrentar? E ninguém tinha coragem, porque Goliat era um gigante. Era um gigante. Até que Shaul HaMelech ofereceu uma recompensa. Aquele que vencer Goliat vai ter o direito de casar com minha filha. Nisso a gente tinha um pequeno personagem que se chamava David. David HaMelech era um pastor. Ele era considerado muito pequeno na família dele, porque David era considerado, talvez, que ele pudesse ser não filho do próprio pai. Vocês sabem.
Depois a gente conta essa história, se vocês quiserem. Vai ser sim, depois eu vou contar. Mas eu vou explicar depois para vocês, que eu quero chegar no ponto principal. Aí, Davi da Melech escuta que tem alguém falando, quem vai fazer isso? Zombando de Am Israel? Ele não hesitou. Ele falou, eu vou. Ele vai, e ele vai se enfrentar com Goliat. Sim, informou para Goliat que ia ter um duelo, e Goliat foi preparado. Ele foi com uma armadura, com uma espada, todo bem, sabe assim, preparado. E Davi da Melech foi sem nada. Ele só foi com uma coisa que era um tipo de um estelingue, uma fronda, que servia para você mandar pedras. Você colocava a pedra, girava e lançava a pedra. Como é que ele pode ganhar uma guerra dessa? E eu conto a história. Ele teve a coragem. Primeiro ele teve a coragem de ir. Porque ele falou, como que podem estar zombando de Am Israel e de seu Deus? Ele foi, e quando chegou a hora do duelo, Goliat não sabia quem ele ia enfrentar. Ele tinha certeza que ia enfrentar um dos grandes de Am Israel. Por exemplo, o irmão de Davi da Melech, o mais velho, era um cara que tinha uma posição, sabe? Ele pensava que fosse geralmente um fortão e um grandão. Quando? Não me lembro. Eliab. Não é importante. Importante é o seguinte. Importante é que Goliat, que estava com uma armadura, ele estava com uma armadura inteira, protegendo inclusive o próprio rosto. Aí quando ele viu Davi da Melech, falou, o quê? Esse daqui? Ele não estava entendendo. Ele pensava, talvez até seja o arqueiro do grande homem, porque Goliat, ele tinha um arqueiro que ajudava ele. Todo grande lutador tem um arqueiro que leva as armas, leva as espadas. O arqueiro de Goliat se chamava Uriah Ahiti. Eu já vou explicar por que eu estou falando esse nome. Mas quando ele viu Goliat, Davi, o pequeno Davi, ele começou a rir. Falou, o que é isso? Ele vai me atacar? Como é que é isso? E ele levantou a armadura. Ele levantou a armadura e essa parte do rosto ficou visível. Uau! Nesse momento, Davi da Melech, sem hesitar, ele pega a pedra, gira e pá! E a pedra atinge ele bem aqui. Nesse momento, não mata Goliat, mas ele cai no chão. Ele cai no chão desacordado. E na hora que ele cai a armadura e fecha o rosto dele, e ele está lá. Goliat está lá. Nada de morto. Escutem bem, porque eu quero que vocês se concentrem para entender isso que eu vou contar. Ele cai lá e ele está desacordado, mas está vivo. E ele já daqui a pouco começa a se mexer. Nesse momento chega Davi da Melech, tira a espada de Goliat e fala, eu vou cortar a cabeça dele. Mas não dava para cortar. Por que não dava? Por causa da armadura, então ele não conseguia. Toda a armadura tem um segredo para você poder abrir ela. Para justamente, se acontecer isso, o inimigo não pode. Então, quem sabia o segredo dessa armadura era Uriah Ahiti. Uriah Ahiti que tinha... Então, chega lá, Davi fala, escuta, você tem que me falar o segredo, me fala o segredo. Fala, eu não posso falar de jeito nenhum. Me fala o segredo. Até que Uriah Ahiti fala o seguinte, olha, eu vou lhe falar, eu sei que você vai virar rei de Israel. Há uma condição. Eu vou virar Yehudi. Porque na realidade, como ele foi nomeado por Shaul HaMelech, e ele vai agora virar grande, vai ter grandes chances que ele vai ser um grande rei. Mas, escutem a história, e depois escutem a história, porque a história em si já é fantástica. É fantástica, eu estou falando. Chega o Yahid e fala, olha, tem uma coisa, eu gostaria, vou virar Yehudi, eu vou me converter, e eu gostaria de poder casar com uma mulher Yehudiá de Israel. E Davi da Melech, no afoito que ele está, ele fala, tá bom, porque ele quer. Goliat está começando a se mexer, se Goliat levanta, é difícil. Ele quer abrir a armadura e cortar. Tá bom, está concedido. Davi da Melech fala, está concedido, você vai casar com uma mulher. Nisso, uma mulher judia, israelita. Aí, ele passa
a senha do cofre da armadura, como que podia abrir, David Amelech abre e shlak, e ele corta a cabeça de Goliat e a exibe, e ele é o grande vencedor. Por que eu contei para vocês essa história? Porque Hashem, nesse momento, chegou e falou, tipo para David Amelech: para você, uma mulher israelita, não tem muito valor, você dá para qualquer um? Como assim? Uriah-Hiti, você está dando qualquer mulher, que direito você tem? E Hashem fala: vai ser a tua própria mulher que vai ser dada para ele. É aí que ele... Uau! E aí, Uriah-Hiti, ele vai se converter e vai casar com uma mulher fantástica chamada Bat-Sheva. Bat-Sheva vai ser a mulher que mais David Amelech vai se apaixonar durante sua vida, e Bat-Sheva vai ser mãe, inclusive, do futuro rei de Shlomo Amelech. Essa é a história de Bat-Sheva com Shlomo Amelech. Como depois ele vai casar com Bat-Sheva, ele na realidade vai pegar e vai fazer umas coisas que não são muito entendidas por nós. Ele vai mandar Uriah-Hiti guerrear no fronte e ele vai acabar morrendo, e ele vai pegar a viúva Bat-Sheva e vai casar com ela. Essa é a história desse homem que precisou de coragem para ser e vai virar rei. Vai virar rei só com uma pedra no estilingue. Ele pegou coisas pequenas e fez delas coisas grandes. Eu vou passar uma informação e uma mensagem para vocês que vocês nunca mais vão esquecer. David Amelech vai ter o filho, vai ser Salomão, ele vai ter vários outros. Mas vai acontecer que um dos filhos deles, que chamava-se Avshalom, pegou e fez, quando já está velho David Amelech, ele faz uma revolução e ele se nomeia e se proclama rei. Nesse momento, David Amelech já estava meio velho, meio doente. Bat-Sheva falou: olha, mas ele prometeu que era meu filho que ia ser rei. Chamou. E tinha um profeta, o profeta Natan, que também era fiel a David, e eles combinaram um plano. Avshalom já está tendo seguidores, e eles vão para David Amelech, e chega Bat-Sheva e fala para David: David, escuta, eu estou ouvindo falar que tem alguém que está se proclamando rei no lugar do meu filho, que é Shlomo. E David não entende. Nesse momento entra o profeta e fala: olha, o que está acontecendo? Está tendo uma revolução. Você permitiu isso, David? E David não tinha permitido. Nesse momento, David, reunindo todas as forças dele, ele fala: Bat-Sheva, eu garanto para você que vai ser teu filho que vai ser rei. E agora eu quero explicar uma coisa para vocês. Sabem que se você pegar uma pessoa, por exemplo, por que agora está cheio de casamentos? Por que a gente quer bênção, berachá da noiva? Alguém tem uma ideia? Não. Não, né? Você não ouviu falar, me dá uma berachá da noiva ou do noivo? E pedem para a noiva: reza na chupá, reza na chupá. Sim. Quem? Para os outros, para as pessoas. Você vai lá, tem muita gente que vai depois do noivo e vai lá. O vinho. Como? Aquele também que... Sandak tem também a ver, só para você saber. E o vinho. O vinho é outra coisa. O vinho é beber, e a gente pode falar também do vinho. Mas agora eu quero passar a mensagem. Por que a gente pede berachá para uma noiva ou para um noivo? Porque Deus tira todos os pecados de noiva e noiva. Eles são... Tá bom. Sim, mas eu vou lhe dar o choro. O segredo. Pede para o noivo, até mesmo só para a noiva. Pode pedir para o noivo e para a noiva. Os dois. Porque geralmente eu sei que é para Às vezes pode até pedir para o pai, para os pais do noivo ou da noiva. Mas a noiva é aquela mais do que tudo. Mais inclusive do que o noivo. A noiva é mais do que o noivo. E eu vou explicar por quê. Já vou pedir para o seu filho. Eu vou explicar para vocês. Tem casamento amanhã, tem casamento sábado, domingo e segunda e terça. Vocês saberem, é verdade.
Escutem bem. Porque vem de uma mulher, vem de uma situação, que é justamente a de Batseba, que eu contei a história para vocês. Quando chegou Deus, quando chegou David Amelech e falou: o seu filho é que vai ser, o seu filho Shlomo é que vai ser rei, ela ficou tão contente, e ela gritou: David, Melech Israel, Hai Vekayam! Uau! Ela deu uma brachá para David. Até hoje a gente fala isso em todas as festas, em todos os momentos. David, Melech Israel, Hai Vekayam! Ou seja, a brachá dessa mulher que estava tão feliz na vida dela, ela perdurou até hoje. A brachá de uma mulher feliz é fantástica. Não existe momento mais feliz de uma noiva que está casando. É o dia mais feliz da vida dela. Se nesse dia, escutem bem, ela abre mão dela para inclusive pensar para os outros, é impossível que Hashem não venha fazer com que essa brachá dê resultado. Então agora vocês entendem por que a gente tem que pedir brachá para uma noiva. É interessantíssimo. Uma pessoa alegre, ela sim tem poder de dar brachá. Isso nós aprendemos de David Amelech com Batseba. Um líder tem que ter coragem e força e vigor. Eu vou dar outro exemplo para vocês de coragem, de outro líder nosso grande. Moshe Rabbeinu, ele nasceu num palácio. Sim. Um palácio real. E de repente ele ouviu falar que ele podia ser Yehudi e tal. Ele saiu da zona de conforto dele para ir ver o que estava acontecendo com os seus irmãos. Precisa coragem para sair da zona de conforto do palácio. Quem vocês conhecem que saiu da sua zona de conforto para tentar ajudar outras pessoas? Irmão. O que quer dizer irmão? O que quer dizer irmão? Não, quer dizer, ele quer saber, ver o irmão dele. Os irmãos. Não, mas hoje eu pergunto para vocês, uma pessoa que nasceu num berço de ouro, que tem tudo, que está bem, ela sai para ir, digamos, no deserto de Haifa ou do Negev para ajudar os outros israelitas? Não vai! Muito difícil. Um líder é aquele que sai da sua zona de conforto. Se arrisca. Sim, se arrisca. E eu dou um exemplo para vocês de outro grande princípio de coragem. Nós temos Yehudá. Yehudá é um líder. Era realmente o chefe dos seus irmãos. Yaakov tinha 12 filhos e Yehudá era considerado o chefe. Mas vai acontecer uma situação. Eles vão chegar e vão vender um dos filhos, um dos irmãos, que é Yosef. Eles vão vender ele e ele vai virar vice-rei do Egito. E Yehudá poderia ter evitado. E ele não fez isso. Na hora, o que ele fez? Ele acabou se afastando dos irmãos depois disso, casou com uma mulher, vai ter 3 filhos. Um chama Er, o outro chama Onan e o outro chama Shelah. E ele vai fazer um dos filhos, Er vai casar com uma mulher fantástica. Sensacional, não, dona Rina? Sensacional, com uma mulher chamada Tamar. Er vai casar com Tamar. Tamar é muito bonita. Er comete uns erros. Ele não quer estragar a beleza de Tamar. Ele acaba tendo relação, praticamente não completando a relação. E Hashem, está escrito na Torá, Hashem mata Er. Mata Er. Aí Er, sabe? Er é o mais velho dos filhos de Yehudá. Pela lei judaica, um homem que morre sem filhos e deixa uma viúva, outro irmão é obrigado a pegar essa esposa, essa viúva, e ter filho com elas. Isso daqui se chama a lei do levirato, ou melhor, ibum, que é que ele tem que casar. Então o segundo filho,
que chamava-se Onan, casa com Tamar. E Onan, ele também tinha o mesmo pensamento. Ele sabia que o filho não ia ser praticamente dele, que ele ia ser usado para dar um filho para o irmão que faleceu, mas ele também não quis estragar a beleza de Tamar. Onan deu origem a uma palavra que chama-se onanismo, pra vocês saberem. Onanismo, já ouviu falar? Não. Onanismo, pra vocês saberem, é uma palavra em que é a maneira com a qual o homem acaba tendo um prazer sozinho. Esse ato se chama onanismo na linguagem correta. Ele fazia isso e Hashem também matou Onan. Aí 2 irmãos faleceram. Yehudá, ele está numa situação muito ruim. Nessa mesma época vai falecer também a mulher de Yehudá. Então Yehudá não salvou Yosef. Perdeu um filho, perdeu outro filho, perdeu a mulher. Ele está no mais baixo do baixo. E ele chega, eu não vou dar Shelah agora para Tamar. Ele teria que dar o 3º filho. E aí ele fala, olha, ele é muito pequeno, vamos esperar ele crescer. E aí nós sim vamos dar Shelah para ela. Mas ele não tinha intenção de dar Shelah para Tamar. O tempo passa e Tamar sabia, por Ruach HaKodesh, por inspiração divina, que ela ia ter uma descendência de Yehudá. Que ela ia ter uma descendência de Yehudá. O que ela faz? O que ela faz, dona Rina? Ela vai com Yehudá. Não vai com Yehudá. Ela se disfarça como uma prostituta, fica no caminho e por um motivo ou outro, e não vamos discutir agora, Yehudá, ele é atraído por essa mulher, ele não sabe ele não sabe que é a sua nora, e aí ele vai com ela e ela fala assim, escuta, mas qual vai ser meu pagamento? E ele fala, vou te mandar um cabrito. Mas mesmo enquanto que você me manda o cabrito, eu preciso de uma garantia. E ele dá 3 coisas em garantia. Ele dá o seu anel, ele dá o seu casaco e dá o seu cajado, o seu bastão. Tá bom. Aí eles têm relação e aí ele vai mandar o cabrito. Quando ele manda o cabrito, não tem ninguém. Não tem mais ninguém. Está escrito pela Torá, está escrito, não existe Kedeshá. Interessante que a palavra Kedeshá, que deveria dizer uma mulher tipo prostituta, é muito perto da palavra Kadosh. Kedeshá e Kadosh. Vocês sabem que os limites são muito finos. Escutem bem. E ele fala, nunca teve aqui uma Kedeshá. Ele falou, não faz mal, que ela fique com esses artigos que ninguém sabia, ninguém conhecia esses artigos. Passam-se 3 meses e ela está grávida. Depois de 3 meses, é sabido que dá para perceber a gravidez. E então começam a falar que, olha, sua nora está grávida. Que? Minha nora está grávida? Não é possível? Qual era a única pessoa que podia ir com ela? Shelah! Interessantíssimo. Não podia. Então ela vai ser julgada. Ele é o chefe da cidade de Yehudá. E o veredito é que ela vai ser queimada em praça pública. Quando chega em praça pública, ela vai fazer uma coisa fantástica. E daqui nós vamos fazer uma grande lição. O que ela fala? Ela mostra. O que a gente aprende com isso? Humildade. Não, eu vou explicar melhor. Não, vou explicar melhor. Ela não Sim, quer envergonhar o... Eu vou explicar bem. Ela, em vez de falar, escuta, você, Yehudá, é o pai. Ela fala assim, o dono desses objetos é o pai das crianças. Ela tinha gêmeos. E ninguém conhecia esses objetos, ninguém. Qual a única pessoa que conhece? Yehudá. Ele podia, nesse momento, fazer várias coisas. Olha, eu vou dar falar umas coisas que ele poderia falar. O quê? Ela me enganou? De jeito nenhum que eu vou admitir que sou eu. Ela me enganou, ela não podia fazer isso. Eu poderia pensar assim, sabe o quê? É uma coisa totalmente injusta. Meu pai é Yaakov. Se Yaakov souber disso daqui, não posso fazer nada. Ou então, sabe o que? Eu posso
apagar essa história. É um arquivo morto. Vocês já ouviram, em política se fala muito em arquivo morto. Não se fala mais nisso. E tal, e ela vai queimando. Ou ainda ele podia fazer mais uma coisa. Ele podia estabelecer uma comissão parlamentar de inquérito que ia apurar os fatos e determinar quais são as razões de tudo isso que está acontecendo, e depois disso tudo pode passar em pizza. Ele não fez isso. Nesse momento, ele usou isso como verdadeiro líder. Nesse momento ele vai virar rei. Só para vocês saberem, Tamar, quando ela falou, eu mostro esses objetos, daí nós aprendemos que é melhor ser queimada viva do que humilhar alguém em público. Tamar ia ser queimada. Só falava, é ele, acabou, ela estava viva. E ela não quis envergonhar Yehudá. O quão grave pode ser envergonhar alguém. Mas Yehudá, nesse momento, ele assumiu com coragem. Ele falou assim, tzadeka mimenu. Ela é mais justa do que eu, e assume seu papel na história, e a partir desse momento ele vai virar rei. Ele vai virar o rei, o chefe de seus irmãos, e todos os reis, a partir de David Amelech, inclusive o Mashiach, vão ser descendentes de Yehudá. Que incrível. É daqui que ele ganhou. Ele ganhou porque, perdido de perdido, ele resolveu assumir seu papel na história. Coragem. Sabe que eu vi isso? Que ele herdou isso de alguém. Sabe de quem ele herdou isso? De Reuven? Não. O Yehudá, ele herdou isso da mãe dele, da Leá. Que quando ele nasceu, ela falou que ela vai agradecer. Que ela está agradecendo para Hashem, então ela chamou ele de Yehudá. E essa confissão que ele fez tem a mesma raiz que agradecer, que reconhecer em público. Muito bom. O que ela está falando aqui, a nossa velha, é o seguinte: que Leá deu o nome para o seu filho, falando obrigado. Yehudá quer dizer obrigado. E quer dizer, olha, saiba você, quando você aprende a reconhecer os teus erros, você vira realmente um grande rei. Efetivamente, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é você agradecer. 100%. Muito bom, Dona Sibeli. Escutem bem. Eu passo para o segundo ponto. E o segundo ponto vai ser uma coisa chamada humildade. Humildade é importante. Eu vou falar a frase de efeito, para vocês não esquecerem essa frase. A humildade não é a falsa pretensão de ser pequeno. A maioria das pessoas que são humildes falam, eu sou pequeno. Não é a falsa pretensão de ser pequeno, entendeu? Mas é a real percepção de estar diante de algo muito grande. Quando você percebe que você está na frente dele, você percebe que você não é nada. Mas as pessoas grandes, elas sabem que são grandes. E não é por isso que elas não são humildes. A pessoa que é grande e que se faz de humilde, ou a pessoa que se engana de humilde, ela não é humilde, ela é ignorante. Porque não conhece sua capacidade. Mas uma pessoa grande, ela sabe que ela é capaz e assim mesmo ela é humilde. Por exemplo, eu explico. Abraham, ele mostrou sua humildade falando para Hashem. Sabe o que ele falou? O que ele falou, Dona Sibeli? Anohi afar vaefer. Eu sou cinzas e pó. Quer dizer, eu sou humilde, né? Alguém já ouviu? Abraham falou, eu sou cinzas e pó. Pois eu vou perguntar para vocês, o que quer dizer? O que ele falou? E daí, por que ele falou não sou nada? Por que ele usou a palavra cinzas e pó? Camille, já compreendeu ou não? Jamile, entendeu a pergunta? Qual a pergunta? A pergunta é por que ele falou essas duas palavras? Eu sou cinzas e pó. Porque pó é coisa não tem nada. E cinzas? E cinzas e por que então não falou só pó? Por que não falou só pó? Por que não falou só cinza? Vou te explicar bem, não tem uma palavra a mais na Torá.
Eu vou explicar para vocês entenderem, é tão bonito. O que quer dizer cinzas? Da onde vem cinzas? Do fogo. Cinzas é um objeto que ele pega, ele queima, e aí só sobra cinzas, certo? Agora, o pó tem uma característica interessantíssima, que é a terra. A terra, se ela é trabalhada, se ela é regada, se ela é cultivada, vai produzir seus frutos, vai realmente crescer, vai virar uma coisa gigante. Então aqui nós temos uma coisa morta e uma coisa viva. E agora vocês vão entender. Chegou Abraão e falou: saiba você, eu sou Afar. O meu passado não é nada. Eu não fiz nada, eu não posso mudar, não tem nada. E acabou. E agora, saiba, inclusive eu tenho que lhe falar uma coisa. E o meu futuro? Eu não sei nada do meu futuro. Quem você? Quem eu posso ser? Ele falou assim: olha, em relação ao meu passado e meu futuro, realmente eu não sou nada. Isto que é tendo consciência de tudo, fala Abraão. Agora eu vou falar mais. Vai chegar Moshe e também vai falar. Ele vai falar uma palavra, ele vai falar assim: Anachnu ma. E nós, o que somos? Quer dizer, que nem pessoa ele se considerava, Moshe. Ele sabia o que somos em relação a você. E vai ter um outro líder, que vai ser David Amelech. David Amelech, ele vai falar assim: Ani tolaat velo ish. Eu sou um verme que mais continua a homem. E não homem. Olha só, muito bem, vocês estão perfeitos. Tu parles très bien, Frida, je ne savais pas que tu comprenais comme ça. Je sais. Não se engana, não. Não faz de conta que você é humilde, por favor. Escutem bem. Ani tolaat velo ish. Por que ele falou isso? O que ele falou? Eu sou um verme e não sou um homem. É óbvio que se ele é um verme, ele não é um homem. Eu falei que não existe uma palavra a mais. Alguém sabe a explicação? Tem alguma ideia, Dona Sibeli? Pois eu vou falar para vocês como é lindo. Chegou David Amelech e falou: saibam vocês, Anitorat, eu sou um verme. E Veloish. Inclusive como verme, eu não sou nem um verme masculino. Eu não sou o verme macho. Eu sou o verme fêmea, que é a mais fraca de todas. Eu quero falar, eu não sou nada verme, Veloish, nem mesmo o lado másculo do verme, eu não sou. Uau! Para mostrar efetivamente que ele não era nada. Interessante. Por isso que ele fala Anitolat Veloish. Senão não tem sentido essa palavra Veloish. Genial explicação para vocês saberem que todas as coisas têm um significado fantástico. A gente aprendeu uma coisa bonita essa semana. Vamos falar para Parashat Pará essa semana. Sim. A gente falou já. Você já falou? Como na semana passada foi para Parashat Pará. Mas pode falar. Estamos falando isso. Aí. Que a Parashá, ela é o sacrifício que mais demonstra humildade, porque ela é reduzida tudo na faca. Tudo, a as pele, cinzas. os ossos, todas as entranhas, tudo. E ela que purifica. Ela está falando aqui que qual que é o animal que purifica uma pessoa que está também, que está impura? É uma pará, uma vaca vermelha que é reduzida totalmente a cinzas. Então aqui eu estou no caso da humildade. Aquela cinza que você falou da humildade. Sim, de pegar, do passado. De Abraão, que ele falou que não sou nem... Eu vou continuar. Em relação à humildade, eu quero dar umas explicações para vocês. O que é humildade? Humildade, para um líder, é você ser um fiel transmissor da palavra divina. Por exemplo, eu vou lhe falar um negócio. Se, por exemplo, eu tenho um funcionário e eu falo para ele: escuta, vai comprar 50 quilos de ferro e pede para entregar daqui 10 dias. E ele chega lá, o funcionário, e ele acha que 50 é pouco. Ele resolve comprar 100. Olha, me demanda 100. E sabe o que? Pode entregar daqui 2 meses. Ele foi um fiel transmissor? Não foi um fiel transmissor, tá certo? Porque tinha que comprar 50 e ele resolveu comprar 100. Está escrito.
Não entendeu, né? Não é transmissor. Não é um transmissor, claro. Mas agora eu vou explicar bem. Está escrito que todos os sábios que se seguiram depois de Moshe são um elo, que nem uma cadeia em que mensagens foram transmitidas. Qual a imagem que a gente usou? Uma cadeia, certo? Alguém já viu uma cadeia, como é que chama? Uma corrente de... Por exemplo, da bicicleta. Antigamente tinha, sabe aquela correia de bicicleta? Todo mundo conhece, né? O que tem de especial uma corrente de bicicleta? Como? Ligada a outra. Então o que acontece? Acontece o seguinte: se você pega uma corrente e você vê um elo da corrente, não, você consegue diferenciar um elo do outro? Não. Você consegue numa corrente diferenciar um elo do outro? Não todos. Uau! E aí a mensagem que a gente falou, que de geração em geração foi transmitida como se fosse uma corrente, é o seguinte: quer dizer que hoje, quando você é um fiel transmissor da palavra de Moshe, você tem que saber que não dá para diferenciar um elo do outro. Não dá para diferenciar o elo de vocês com o elo de Moshe. Quando vocês são fiel transmissoras da palavra de Moshe, é como se tivesse Moshe mesmo falando. Essa é a característica da Torá fantástica. Por isso que não se muda uma letra de um Sefer Torá. Nada! Porque você é um fiel transmissor de geração em geração. Quando você assume que você vai fazer o que Moshe mandou e você fala, que seja para os teus filhos, para os amigos, para qualquer coisa, quem está falando não são vocês. É Moshe Rabbeinu, ele mesmo. Fantástico, não? Eu hoje, se eu estou transmitindo de uma maneira correta, espero que eu estou, não sou eu que estou falando, é Moshe Rabbeinu. E eu vou mais longe. Moshe Rabbeinu aprendeu tudo de quem? De quem? De Hashem. Quer dizer que se você é um fiel transmissor, e o elo, já que eu usei a imagem de uma corrente, não dá para diferenciar um elo do outro, desde o início. Não dá para diferenciar Moshe Rabbeinu, o que ele falou, do próprio professor, que era... O elo continua. E o elo continua desde que seja fiel transmissor, desde que seja um elo. Desde que você começa a falar, não, eu vou fazer um elo um pouco diferente, sabe o que? Eu vou, Shabbat, não vou respeitar tanto, vai. Ou, sabe o que? Kashrut não faz mal, Malish, Halion. Opa, você não é um elo. Entendeu ou não? Se você é um elo fiel, quem está falando não é você. Vai ser o rabino de antes de 300 anos, vai ser Rabi Akiva, vai ser Moshe Rabbeinu, vai ser Abraham. Vamos chegar até o grande professor, é ele que está falando. Por isso que hoje, quando eu vou pedir uma Abraham, eu escolho um grande rabino, porque ele é fiel transmissor. Quando ele fala, não é ele que está falando, é direto de Hashem que vem a palavra. Deu para entender? Isso que é você ser humilde para transmitir de uma maneira correta o que foi falado. E nós, daqui a pouco é Pesach, vamos transmitir novamente a Haggadah da mesma maneira, para que nossos filhos aprendam isso e passam novamente a mandar esse elo. É uma coisa fantástica. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Saibam vocês que uma pesquisa foi feita e 75% dos homens que viraram famosos e ricos, 75% começaram a vida muito simples. Simples! Ou começaram o seu business numa garagem de casa,
ou trabalhando como vendedor ambulante, ou fazendo qualquer coisa. Você saber uma coisa, você pega Bill Gates, ele começou seu negócio numa garagem, coisa incrível que você vai fazer. Você vai pegar o próprio homem do Berkshire, ele começava, sabe o que ele fazia? Ele levava sanduíche para comer no trabalho, e sabe o que ele fazia? Ele guardava o saquinho para pôr o sanduíche no dia seguinte. Opa, saber preservar as coisas, o que são, o que não são. Cada um começou suas vidas. Todos os nossos grandes, David Amelech era um pastor, Moshe Rabbeinu era um pastor. Não eram homens que cada um foi se fazendo de uma maneira humilde. O grande problema é, às vezes, quando os herdeiros recebem e muito rapidamente, às vezes, dilapidam o grande patrimônio. Você sabe que tem uma expressão usada para esses jovens que se acham e viram assim muito pretensiosos. Não sei se vocês já viram esse tipo de pessoas. Às vezes eles têm 25, 26, 27, 28 anos e você fala com ele, ele te olha com um desdém, como se ele soubesse tudo. Mas sabe, uma maneira de se tratar. Eu presenciei uma vez um filho falando com o pai de uma maneira que eu não estava acreditando. Eu falei, mas eu já te expliquei. Ele falando assim para o pai, E eu dei um nome para isso. É a arrogância daqueles que ainda não sofreram. Quando a pessoa não sofreu ainda, ela se acha, sabe o que ela... Depois de umas vezes, é interessante. Você tem que aprender a ser humilde. Tinha uma yeshiva em Israel, um rabino, que ele instituiu que todo dia a gente vai falar, olha, temos que ser humilde, todo dia vamos falar, não somos nada. Então todo mundo de manhã falava, antes da tefilá, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada, sabe? E aí eles estavam no nível, sabe, falar isso todo dia. A dona Rina falou que bravo. E aí um dia, só para você entender, um dia chegou um novo aluno e ele viu todo mundo falando, eu não sou nada, eu não sou nada. O que ele começou a falar? Começou a falar, eu não sou nada também, esse novo aluno. De repente um dos alunos antigos chega para ele e fala, o quê? Você acabou de chegar e já fica falando que você não é nada? O que é isso? Vocês saberem que tem que saber eu não sou nada de verdade, e não achar que você não é nada sabendo que você é muito, e que o outro nem tem direito de falar que você não é nada. Saber se colocar no seu lugar não é tão fácil. Eu venho agora aqui numa característica chamada Yeush. Yeush quer dizer desistir. Yeush em hebraico quer dizer desistir. E eu explico para vocês uma coisa interessante para vocês saberem. Se você perde dinheiro, tá? Na rua, você perde dinheiro. Eu coloquei dólar. Se você perde dinheiro na rua, qualquer um pode pegar. Qualquer um pode pegar. Porque você, quando você perde dinheiro na rua, você desiste. Você fez Yeush com o dinheiro, você sabe que ninguém vai te devolver. Se eu perco o meu celular, eu não desisto dele. Porque o meu celular vai ter nomes, vai ter mensagem, vai ter WhatsApp. É reconhecível, então se alguém achar um celular, ele não pode guardar, ele vai te devolver. Ele tem a obrigação de devolver. Tem. Agora, Yeush, quando você desiste, você corta o teu link com o objeto. Por isso que o outro pode pegar. Uma vez que eu desisti do objeto, qualquer um pode pegar. Ele vira efker, vira abandonado e qualquer um pode pegar. Agora, quando eu estou numa situação na vida e está difícil, quem é o dono da situação? Quem que coloca você em todas as situações possíveis? Hashem que te coloca na pessoa. Se você desistir, cortar o link de você com a situação, você desiste da situação, você está cortando o link com quem? Com Hashem. Se você corta o link com Hashem, você não tem mais chances. Uma das características do povo judeu e de um líder é não desistir. Mesmo se você tiver com a espada pendurada no teu pescoço, você não desiste. Isso é uma característica típica do povo Yehudi. Nós estivemos já em situações cada vez mais difíceis.
e nunca desistimos, nunca. É uma coisa que não existe em qualquer situação que tem. Só para vocês saberem, por exemplo, toda a Torá que nós temos hoje, ela vem de nossos sábios que estudaram, principalmente de um homem que se chama, por exemplo, Rabi Akiva. Rabi Akiva era um simples camponês, ele vai virar um gigante da Torá, e ele vai ter, durante 24 anos, ele vai ter quantos alunos? 24 mil alunos. Esses 24 mil alunos vão morrer num período muito curto, que é o período do Homer, entre o segundo dia de Pesach e o Lag BaOmer, o dia 33 de Pesach, do Homer. Ou seja, ele vai perder tudo que ele construiu em 24 anos. Incrível! E aí, não só isso, ele pegou 5 alunos, tudo bem, Rabi? E com 5 alunos, ele recomeçou tudo. Ele não desistiu, ele não fez ieus da situação, ele falou, não vou desistir. E agora, você sabe que esse período é um período de luto, né? O homem não tem, a coisa mais importante que existe no judaísmo é você ser a pessoa Arish Inshallah, é a coisa mais importante, é verdade ou não é? Não tem uma pessoa, e não pode casar, nesses 30 dias não pode casar. Que incrível! Como é que é possível que esse luto seja tão grande que a gente não pode nem casar? É incrível, tudo bem? Oi, Rafa. Tudo bem? Como é que é possível uma coisa dessa? Por quê? Porque morreram os alunos, é verdade ou não? Sim. Mas me fala uma coisa, morreu agora 6 milhões de pessoas. A gente não tem luto. Não fizemos. Não tem luto. E durante as guerras, na Inquisição, morreram milhares de pessoas. E várias vezes morreram milhares. Na saída do Egito morreu 80% da população. Mais de 12 milhões de pessoas. E não tem luto. Por que nós temos luto dos 24 mil alunos de Rabi Akiva? Porque eles eram rabinos. E aí? Estudantes. E daí? Os outros não eram? Também eram, talvez. Perdemos toda. Porque se com 5 alunos nós conseguimos recuperar uma Torá que fez a gente viver até hoje, a gente não faz o luto pela morte física dessas pessoas que faleceram, mas pela falta de Torá que poderia ter sido tão grande, com 24 aninhos fantásticos, quanto Torá a mais a gente poderia ter. Essa razão, para vocês saberem, e eu conto para vocês mais uma situação de não desistir. Não desistir, nós vamos ter o nosso herói Yehudá. Yehudá vai chegar na frente de Yosef, que é o vice-rei da maior potência que já existiu do Egito. E Yosef, ele pega e faz alguma coisa com Binyamin e fala, Binyamin vai ficar aqui e vocês todos vão embora. Chega Yehudá e ele faz assim, a Torá fala, vai gash Yehudá. E se avançou Yehudá, e Yehudá falou, olha, eu não vou desistir, vou usar uma tática sentimental, eu vou usar uma tática racional e se for necessário nós vamos brigar, mas eu não vou desistir. Nessa luta fantástica, que é considerada a luta de todos os tempos entre Yehudá e seu irmão, que não sabia que era Yehudá, Yosef, ele vai vencer porque ele decidiu que eu não vou desistir. Uma das características de um líder, e que vocês hoje já vão sair com isso daqui, é aprender a não desistir. Independente do que acontece, mesmo se você é reprovado várias vezes, saibam vocês que Einstein não tem cabeça maior considerada no mundo hoje do que Albert Einstein, do ponto de vista das ciências. Sabe como é que ele era considerado em classe? Falando para sua mãe, o seu filho é medíocre, faz ele se esforçar um pouco mais, ele não consegue entender as coisas. Imagina a professora que escreveu isso. Onde que ela se escondeu quando ele virou prêmio Nobel da maior teoria que um homem podia imaginar? Mas ele foi. Henry Ford, sabe quantas vezes ele fez falência antes de virar o homem que criou o carro? Falência, falência. Você tem que aprender em tudo que você faz a não desistir. E eu passo agora
para o ponto importante de um líder, que é o otimismo. Uma das coisas básicas do otimismo é você começar a ver, a ter a visão das coisas como elas são realmente e olhar sempre o lado positivo das coisas. Você tem que acordar de manhã e dormir à noite vendo todas as coisas positivas que aconteceram no teu dia a dia. Você pensou isso ontem à noite? Pois hoje à noite vocês vão pensar. Eu só quero que vocês comecem a pensar coisas positivas e realmente ver uma visão nova do que vai vir. Eu vou explicar para vocês. Todas vocês já devem ter lido um Terrilim, que são os Salmos de Davi. Às vezes pode ser lido isso em qualquer língua. Pode ser lido em português, em francês. Ele vai ser entendido. Sabe o que quer dizer um salmo? É um mismor. Mismor, le David, mismor, tá? Essa palavra mismor, ela tem uma raiz. A raiz da palavra... Disputa disso para mim, não sei se eu resto da língua, se eu escuto o senhor. Olha bem. Então, você pode parar de ler. Estou te falando sério, o que eu vou te falar é importantíssimo. Não querendo disputar, mas sabe? Já parei. Não, ele tem. A palavra mismor vem de um shoresh, vem de uma raiz que se chama lesamer. Lesamer quer dizer podar. Podar. Quando você pega uma árvore e ela está cheia de ervas daninhas, você tem que podar ela. Vocês viram que aqui várias árvores foram cortadas ou foram derrubadas porque elas não eram boas. Você pegar uma árvore e você cortar as flores, as folhas que não estão boas, permite que novamente a árvore cresça, se revigore e cresça mais e mais. É isto a capacidade de um mismor. O mismor, ele pega a tua alma, e tua alma que está às vezes com coisas te atrapalhando, folhas que estão estragadas, e poda as coisas ruins para deixar a alma novamente viver e reviver, e ele te dá uma força fantástica. Por isso que nos momentos difíceis a gente pega ele Terrilim, porque esse Terrilim vai fazer uma poda em toda a nossa pessoa e te deixar com uma pessoa muito mais revigorada. E agora eu tenho que explicar um negócio. Pode ir, dona Sibeli, tudo bem, eu já estou acabando. Eu tenho que explicar um negócio para vocês. O povo Yehudi, ele nasceu de Abraham Avinu, que teve um filho. E esse filho é a característica do povo Yehudi. Ele se chamou Yitzhak. Yitzhak, porque chegou os anjos e falaram para Sará: você daqui a um ano vai ter um filho. E ela, que já estava idosa, e meu marido estava idoso, ela começou a rir. Começou a rir, e a palavra rir é Yitzhak. Sok é rir. Yitzhak, você vai rir, é futuro. Somos um povo que estamos sempre sorrindo. E a maior prova do nosso otimismo é que, apesar que a gente foi perseguido por todos os povos, todos os grandes povos perseguiram o povo judeu, todos, só grandes povos perseguiram o judeu, nunca fomos perseguidos por pequenos. Interessantíssimo. Você vai pegar hoje o Islã, são 1,2 bilhão que é só andar, eles vêm e invadem Israel. E apesar disto, ano após ano, na festa mais fantástica que nós temos, e praticamente em qualquer momento, a gente acaba, quando a gente, por exemplo, lê uma Haggadah, a frase que a gente mais fala é uma frase de otimismo fantástico. Todos nós a gente fala, Leshana Abba Yerushalayim, apesar de qualquer coisa, e é isso que eu gostaria que vocês saíssem daqui com esse otimismo fantástico. Foi ótimo ter falado.